Lagos incríveis! De que forma esses lagos assumem tantas cores diferentes? É cor de algodão doce, é cor verde, é cor azulada. A biologia tem como explicar isso para você e de que forma esses lagos podem impactar a vida de outros seres vivos. Eu sou o Prof. Lucas Bill e fica comigo aqui nessa aula para você entender tintim por tintim como que tudo isso acontece. Vamos lá? Bom, pessoal, um dos primeiros exemplos mais maravilhosos que nós temos, e bem bizarro, né, num lugar aí super diferente do planeta Terra, é o local que mais tem biodiversidade estranha, que é a Austrália, né? Esse ambiente aí apresenta tanta diversidade diferente porque é um ambiente que, por conta de uma especiação alopátrica, aquela especiação que é formada a partir de um isolamento geográfico da ilha mesmo, acaba selecionando, por pressões seletivas diferentes organismos. E olha que diferentão esse lago que eu tenho para te mostrar. É o Lago Hillier, na porção ocidental da Austrália. Esse lago tem essa coloração roseada aí, parecendo, né, um doce de criança. Além disso, é um lago muito salgado, o que seleciona ainda mais os seres vivos que podem habitar ali. Legal, né? Outro exemplo muito bacana é o lago aqui para os Candicá, Laguna Colorada, na Bolívia. É um lago que apresenta essa coloração avermelhada e como destaque, organismo destaque desta região, estão essas aves maravilhosas, né? Emblemáticas, que são os flamingos, que por consequência de se alimentarem nesse lago, acabam adquirindo essa cor. Vamos entender melhor como isso acontece? Beleza, pessoal? Então, essa coloração dos lagos, ela é dada basicamente pela presença de uma alga fotossintetizante lá que adquire essa cor. Essa alga, que faz parte da divisão clorófita, é uma alga unicelular. Lembrando que as algas não são todas unicelulares. São algas que podem ser uni- ou pluricelulares, beleza? Só que olha que interessante, é uma alga, diferentemente do que a gente costuma estudar aí para ensino médio, é uma alga sem parede celular, o que dá uma melhor elasticidade e maleabilidade para a sua célula. Olha que bonitinha ela aqui no canto, ó. É uma alga verde com a presença de 2 flagelos. Bom, por que ela adquire essa cor avermelhada, rosinha? Porque nessas condições, principalmente de alta salinidade, tanto é que olha o nome interessante dessa espécie, Dunaliella salina, essas condições fazem essas algas produzirem muito beta-caroteno, aquele mesmo que você já deve ter ouvido falar da carrot, né, da cenoura. Mamãe uma vez já até me deu bastante cenoura quando eu era mais jovem, que a minha pele acabou ficando até alaranjada. Ela me levou lá pro pediatra, o pediatra falou: mãe, pelo amor de Deus, pare de dar cenoura para essa criança, beleza? O que mais temos de interessante desta alga? Esta é uma alga que é muito comum nessas águas salinas. Elas foram selecionadas para conseguir sobreviver nesse ambiente hipertônico. De que forma, professor? No citoplasma dela, ela armazena bastante soluto, que é um glicerol da vida lá. E assim, a diferença de concentração interna e externa é menor. Além disso, elas têm uma estrutura, uma proteína de membrana chamada bomba de potássio, que também elimina o excesso de sal quando necessário. Para que serve essa alga? Além de deixar a coloração da água de algodão doce, ela serve para ser colocada na alimentação de gado, serve como protetor solar aí, né? Tem marcas famosas que eu não vou ficar aqui colocando porque não sou patrocinado, e também para uso farmacêutico, né? Eles dizem até que algumas propriedades anticancerígenas, mas ainda carece de um pouco de conhecimento científico para comprovar isso aí. Beleza, então é a alguinha, alga verde, unicelular, que com seus beta-carotenos, né, pigmentos fotossintéticos, acaba gerando essa cor no lago. Mas, professor, e se eu nadar nesse lago, eu acabo ficando rosinha também? Às vezes combina melhor com o meu semblante. Gente, quem faz isso é o flamingo. O flamingo, por se alimentar normalmente nesses tipos de lagos,
lagos com uma água bem rasa, ele pega seu bicão, coloca lá dentro da água, se alimenta e fica dessa cor, modificando o seu fenótipo sem alterar os seus genes, sem alterar o seu genótipo. Olha que interessante como ele se alimenta. Ele tem um bico e uma língua super preparados para isso. Olha aí no slide. Ele apresenta na estrutura da sua maxila lamelas. Lamelas que são uma espécie de agentes filtradores da água, que quando, utilizando a sua língua super musculosa e forte, ele coloca a água dentro da boca, fecha o bico, empurra a água para fora e nessas lamelas ele consegue filtrar pequenos moluscos, crustáceos e a alga que deixa a coloração da pele dele, né, rosinha. Mudou o flamingo de lugar, jogou ele para outro canto. Boa parte dos flamingos são aves migratórias, então vão se alimentar em outros locais, o que leva a uma variação nas suas penas, beleza? Então nem sempre aí as nossas características são condicionadas apenas pelos nossos genes. Isso lá na genética, a gente até brinca numa formulazinha, né, que as nossas características, portanto, o nosso fenótipo, ele é resultante daquilo que tem nos nossos genes, portanto, dos nossos genótipos, mas também existe uma influência ambiental. Beleza? Pode ser? Vamos para mais algumas dicas para o seu vestibular relacionado com água, relacionado com lagos? Então vamos para o slide. Olha que interessante, a gente tem algumas notícias relacionando a água de lagos, e lago é mais interessante porque é um ambiente menorzinho, então ele é mais suscetível, né? Ele fica mais exposto às alterações ambientais. E uma das alterações interessantes que as mudanças climáticas trazem, né, para a gente discutir, é o aumento da temperatura. Então, o que o aumento da temperatura pode causar em um lago? O aumento da temperatura diminui a solubilidade do oxigênio, como está exposto aqui para você nesse esqueminha da arvoreagua.org. Tanto é que o exemplo que ele deu, e eu acho que todo mundo aqui já tomou um refrigerante quente na vida, né? Ou abriu uma lata de, né, Coca-Cola, né, alguma vez quente. O refrigerante, quando gelado, ele libera menos espuma, menos bolinhas, do que um refri quente, né? Um refrigerante quente. Isso dá, né? Isso é condicionado porque quanto maior for a temperatura, maior a agitação das moléculas lá dentro do refrigerante e, portanto, o gás tende a ser liberado mais facilmente. Que gás é importante aqui para nós? O oxigênio dissolvido na água. Portanto, espécies que dependem desse oxigênio tendem a ser impactadas, diminuindo ali, às vezes, seu metabolismo. Às vezes, pode ser que acabam gastando mais energia e, com isso, reproduzem menos. Beleza? Temperatura, diminuição do oxigênio dissolvido, tudo ok? Beleza. Vamos para o último. O aumento da quantidade de nutrientes na água. E o que isso pode causar, professor? Você já deve ter visto alguma notícia, como é o caso dessa aqui, né, lá do G1, falando que um rio, um lago, ficou verde. Né? Lá na minha mansão em Miami, né, que eu tenho lá, perdida, às vezes a água da minha piscina fica verde. Por quê? Porque há uma floração, um aumento explosivo de algas que deixam essa água verde, e esse aumento, essa floração é causado pelo excesso de nutrientes. Da onde veio esses nutrientes, por exemplo, lá no rio Tietê, aqui nas regiões mais altas desse rio? Vem ou despejo de esgoto inadequado, que leva a esse processo, ou então a lixiviação de adubo químico, que também leva ao aumento da quantidade desses nutrientes. O nome desse processo famoso em vestibular é eutrofização. Qual é a consequência negativa para o ambiente da eutrofização? É a redução da quantidade de oxigênio também disponível para as espécies. Peixe começa a amanhecer boiando morto na água. Crustáceos como o camarão também aparecem mortos. São animais que dependem exclusivamente do oxigênio que está na água. Com esse processo diminui e aí eles são levados à morte. Beleza? Tudo bem? Bom, essa foi a minha aulinha para vocês, essa ajuda que eu te dou aí para os seus vestibulares. Espero que tenha gostado. Se curtiu, dá um joinha para nós aí, começa a seguir nossas redes sociais, Prof. Lucas Bill, e também compartilha com seus amiguinhos. Eu te vejo numa próxima. Até mais!